23. A infantilidade. Os seres humanos, incluindo os do sexo feminino, retêm muitas características da infância na idade adulta. Isso se chama neotenia. As modificações evolutivas que envolvem a retenção dos estágios infantis é denominada neotenia. Provavelmente, a origem dos cordados é o resultado de uma combinação de processos cinogênicos e neotênicos, uma vez que a crença geral que eles se originaram a partir de um equinodermo larval é quase certo que o formato da cabeça humana se originou pela retenção da forma fetal. Existem de fato muitas características estruturais humanas infantis, e podem ter se originado por neotenia. Por exemplo, a tensão da curvatura do crânio, a posição anterior do forame magno, o achatamento da face que, por sua vez, é sempre menor que a caixa craniana e a ausência de pelos no corpo Harrison e Weiner. Vejamos como isso assume uma forma comportamental feminina. Filosofando a partir deste preceito científico e confrontando-o com diversas observações sobre o comportamento humano, pode-se concluir que a neotenia não se limita ao corpo físico, mas também abrange o psiquismo e os comportamentos. Meu ponto de vista, como sempre provisório e sujeito a alterações, é o de que a neotenia é mais acentuada no sexo feminino do que no masculino, embora não esteja ausente neste último. O corpo frágil, os traços finos, a voz aguda, a delicadeza nos modos etc. tornam a mulher mais semelhante à menina do que o homem a um menino e fazem com que sua presença nos seja muito agradável, principalmente se não for acompanhada por infernizações emocionais. Esta semelhança com as crianças desperta em nós solidariedade e o desejo de protegê-las para não permitir que sofram. Isso em si não é mal, a não ser que seja instrumentalizado pelas espertinhas como uma fraqueza por onde nos tomar, enfraquecer e manipular. Qualquer pessoa experiente sabe que, ao falar como criancinhas, as mulheres amolecem o homem e o acalmam. É uma estratégia que pode ser utilizada para o bem, no caso da mulher virtuosa e honesta nos sentimentos, e para o mal, no caso da manipuladora egoísta. A frequência com que é utilizada para o mal não é pouca. Ser considerada agradável por se assemelhar a uma criança não deveria ser considerado uma ofensa, a menos que a pretensa pessoa ofendida tenha preconceitos contra as crianças, as quais são belas interiormente. As mulheres são muito semelhantes às crianças em seus costumes, seus gostos e mesmo na forma física frágil. Gostam de doces e chocolates. Brincam constantemente com nossos sentimentos. Aqui há uma diferença sutil, pois a criança não brinca com a sinceridade do outro a menos que tenha sido ensinada, enquanto as espertinhas o fazem com segundas intenções. Procure vê-las como crianças travessas, estando sempre atento, mas não dando importância aos seus joguinhos bobos. Entretanto, não se esqueça de que elas não são realmente crianças e podem ser ardilosas e até perigosas, em alguns casos. São semelhantes a certos entes míticos atormentadores que não são maus mas também não distinguem muito as coisas. Sacis, caiporas, curupirás, iaras, sereias etc. Embora não sejam realmente crianças, querem ser assim tratadas quando lhes é conveniente. Muitas mulheres pensam que são como crianças, acham que podem fazer tudo o que quiserem e que a sociedade tem obrigação de aceitá-las e de suportá-las. Isso acontece muito por culpa dos indivíduos que vêm alimentando esse absurdo, temendo ocasionar maiores problemas se deixarem de ampará-las. Mas é o contrário, justamente. Se todos agissem da mesma forma, pressionando a mulher a ser mais madura e a assumir seus erros como o homem tem que fazer, teríamos uma grande melhora na sociedade em geral, incluindo o campo amoroso, objeto de interesse deste livro. Confesso que sou cético com relação à possibilidade de que todos os homens um dia possam agir como Cláudia Pacheco sugere acima. Isso exigiria deles uma vitória sobre si mesmos que seria única na história. A propósito da atitude infantilizada de fingir ingenuidade, pureza e santidade, devemos entender que todos temos culpa, já que sempre toleramos que elas fingissem ser o que não são. A mulher tem sido protegida por um falso halo de santidade nos lares e na sociedade. Chamada de sexo frágil, indefesa, símbolo de afeto, fidelidade e abnegação, foi poupada de ter que sofrer a consciência de sua patologia que é imensamente grave. Isso foi o que acabou de afundar a mulher.
alienada de seus problemas, foi dia a dia decaindo, sem trabalhar com a consciência de seus erros que não são corrigidos há muito tempo. Pacheco, 1987, pp 42, 43. Devido a isso, o aspecto negativo da infantilidade feminina se tornou ainda mais grave, a ponto de muitas acharem que podem fazer o que quiserem com os sentimentos dos outros, particularmente os dos homens. Na altura em que as coisas estão, não há alternativa além de aceitarmos esta infantilidade e devolver-lhes as consequências desagradáveis na esperança de que um dia elas acordem. Fora do campo dos joguinhos pueris e do oportunismo afetivo egoísta, as fêmeas espertinhas têm pouco discernimento sobre a vida e não conseguem identificar com clareza as diferenças entre o bem e o mal no campo das relações. Confundem constantemente o certo com o errado porque tentam defini-los por meio de critérios emocionais. Quanto mais coerência você exigir de sua companheira neste caso, pior será. O melhor é assumir unilateralmente a posição mais coerente com os perfis e vocações dela e deste modo forçá-la a se polarizar. Correr atrás do que dizem é não reconhecê-las como absurdas. As traições e infernizações emocionais devem ser vistas como traquinagens infantis e não como tragédias. Não é à toa que alguns ocultistas comparam as mulheres a elementais, gnomos, duendes, fadas. Não a veja como inferior ou superior a você. Veja como um ser diferente, mas algumas vezes, não sempre, pois não são todas, ardiloso ou invejoso. 4. Observando-as com realismo. Muitos preceitos de Maquiavel são válidos na lida com as mulheres. Ser simultaneamente amado e temido, respeitado, fazer o bem aos poucos, castigá-las, devolver consequências, de uma só vez, não seduzir as esposas de outros machos para não angariar inimigos desnecessários, etc. Você somente será amado a partir do sofrimento emocional que devolver. Não a ame passionalmente, mas trate-a bem. Aprenda a atingi-la na emoção. Para que a mulher nos admire, precisamos feri-la, atingi-la corretamente nos sentimentos, para que sinta o poder de nossa vontade e determinação. O medo de desagradar e perder revela fraqueza, e o homem deve tomar todo cuidado para não ser tomado por um fraco, pois os fracos são desinteressantes. Aprenda a observar os sentimentos que suas atitudes, gestos e palavras provocam. Mas tome cuidado com as hábeis simulações de sua parceira. A mulher não sabe muito sobre si mesma. Não se oriente pelo perfil masculino idiota dos heróis dos filmes de amor e dos romances cor-de-rosa, e nem tampouco pelo tipo de homem interessante que elas descrevem. O homem que as domina emocionalmente não corresponde de modo algum ao que dizem. Na verdade, tais descrições apenas servem para atrair os mais fracos à subserviência e marcá-los para a rejeição, uma vez que tais imbecis se apressam na tentativa de se enquadrar nesses modelos estúpidos. Em geral, aquilo que as atinge na emoção fazendo-as se apaixonarem é justamente o contrário do que as escutamos dizer a todo momento. Daí a importância de não temermos perdi-las para que possamos contradizê-las à vontade. O pretenso amor feminino, gratuitamente oferecido, é egoísta, pois não leva em consideração o sofrimento emocional que provoca. É absolutamente calculista em seu fim, selecionar o macho mais resistente a um magnetismo fatal das fêmeas. É um lixo, dispense-o. A compreensão feminina na relação a dois geralmente advém após o impacto emocional dos acontecimentos e não antes. Daí a inutilidade das tentativas de argumentar. São atingidas a posteriori. Não tente atingi-las com argumentos lógicos, mas sim com os impactos emocionais de sua fala e conduta. Esteja atento aos sentimentos que sua fala e conduta provocam. O elemento que as guia será o sentimento e não a lógica racional linear. As opiniões que adotam, as ideias que defendem, o valor que atribuem às coisas, etc., se devem às emoções provocadas. O mesmo é válido para o valor que será atribuído ao parceiro. Você será considerado um homem, um bebê chorão, um demônio, um príncipe encantando, um sapo, um cão servil ou um rato de acordo com os sentimentos que provocar e não de acordo com os raciocínios que desencadear. Entretanto, isto não significa que a imaginação não irá operar. Não tente fazê-las raciocinar, aceite-as como são.
Seja adaptável e maleável, não tenha forma. Não espere sinceridade. Aquele que necessita de carinho e amor para ser feliz na relação é um desgraçado. A meu ver, obviamente, você não precisa concordar. As intenções mais nobres, sublimes e altruístas geralmente são pisoteadas e não são reconhecidas. O ser humano é adormecido e se locomove na incoerência e na ingratidão. Se você está sofrendo nas mãos de alguma dama, isto significa simplesmente que você não está enxergando o teor real da relação. Seu sofrimento está se originando das infernais contradições comportamentais. Elas são muito hábeis em enganar e dissimular o que realmente querem, fazem e sentem. Observe-a em ação e descubra o que ela realmente sente e quer. Se ela não te dá sexo com boa qualidade e com frequência, se não aparece nos encontros, se fica adiando os compromissos que assumiu, se não telefona ou apresenta justificativas pouco convincentes para a ausência, estes são sinais inequívocos de que a relação é superficial e não serve para nada, apenas para encontros casuais e bem espaçados. A despeito do que ela diga, são os fatos e as atitudes que mostravam e temos sempre que nos render aos mesmos. Por se sentirem inferiores, nossas amiguinhas fatais sentem grande satisfação em saber que nos enganam ocultando intenções e sentimentos. É uma espécie de vingança inconsciente por não serem capazes de nos superar em nenhum campo além do campo da resistência emocional contra a paixão. Trata-se da simbólica inveja do pênis. Se as superarmos neste campo, as superamos em todos os outros. A resistência emocional nos torna capazes de aceitar com naturalidade as mentiras e tentativas de ludibriação. É uma força e não uma fraqueza, cultive-a. Ela não o amará de graça. Amará os sentimentos intensos que você puder proporcionar. Dispense o falso amor que lhe for oferecido de graça e arranque da alma feminina o amor reservado para os instantes supremos. Este é o amor verdadeiro. Aquele que normalmente nos é recusado, mas é entregue quando a espertinha se desespera por ter perdido o homem de sua vida para sempre. Nossa esperança de que sejam sempre carinhosas é vã. É igualmente vã a esperança de que confirmem com atitudes a fidelidade de sentimento que tanto exigem de nós e apregoam terça-feira. Quando estudamos e compreendemos o aspecto tenebroso do feminino, criamos contra seu magnetismo fatal uma resistência oriunda da aversão. Trata-se de uma resistência semelhante à que elas possuem contra nós. Esta resistência nos protege e nos permite desfrutar sem riscos dos prazeres do sexo e do amor. Quando em nossa vida as colocamos em primeiro plano, somos considerados otários, sufocantes, aversivos e pegajosos. Quando as colocamos em segundo plano, somos acusados de não dar atenção. Isto significa que não adianta nos preocuparmos em agradá-las e que o amor, tal como normalmente é entendido, não passa de uma bobagem. Sempre haverá uma desculpa inventada para justificar e esconder o fato real de que não somos necessários fora de um contexto utilitarista. É admirável a capacidade que possuem de nos desagradar sem medo de nos perderem. O fazem por conhecerem com exatidão os limites impostos por nossas necessidades e apegos.